falar uma coisa para vocês. Eu andei matutando hoje, até vou fazer o Twitter quando eu acabar aqui. Nós devemos estar chegando a semana que vem em 70 milhões de visualizações. E eu quero fazer uma live lá no Velho General para comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, é um artigo que é para assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre Olá, combatente do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os gastos militares da Europa. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então, você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, se puder dar o super sticker ou o super chat, você está ajudando aí o nosso crescimento junto ao YouTube. Quem quiser contribuir com o Pix, está aqui na tela. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. A nossa principal, a âncora do nosso assunto é essa matéria aqui do jornal Washington Post, tá? Vamos lá aqui, ó, essa matéria aqui. Os membros da NATO devem subir seus gastos com defesa para 3% do PIB. Volto a dizer, os membros da OTAN devem aumentar seus gastos com defesa para 3% do PIB. Olha, gente, o que é o PIB, né? É a soma de todas as riquezas que um país produz. Sendo que, em termos nominais, o PIB da Europa é um, em termos reais é outro. Eles vão cobrar em cima do nominal, mas o real é bem menor. Então, o que está acontecendo? Na verdade, se fosse só por isso aí, a gente já sabe que a Europa ia gastar muito mais, né, em defesa do que ela vem gastando hoje. Europa e Estados Unidos, mas os Estados Unidos é mais rico. Só que a gente tem que olhar uma coisa, gente, que é muito mais importante, tá? Eu preciso falar para vocês de alguns dados da época da Guerra Fria, que são esses dados aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte, tá? Que na época da Guerra Fria, né, os Estados Unidos, deixa eu aumentar esse aqui, ó. Você tem o seguinte, que os Estados Unidos, na época, entre 1954 e 59, eles gastavam 10% do seu PIB com defesa. O Reino Unido, 7%, a França, 7,4%, a França, 7%, e a Alemanha, 4,7%. O que isso quer dizer? Quando você pega, você tem um gasto desse, que eu acho que o gasto europeu vai estar na ordem de pelo menos 5,5%. Em torno de 5%. É muita coisa. Porque quando você gasta tudo isso com armas, com pagamento de soldados, com manobras militares, etc., você vai drenar da educação, você vai drenar da assistência social, você vai drenar da segurança pública, dos subsídios à agricultura, de uma série de coisas. Então, o que vai acabar acontecendo? Se a gente for somar isso daí com alguns movimentos geopolíticos que estão acontecendo, entre eles a desindustrialização da Europa em virtude, né, do abandono do gás russo e a compra do gás americano, que é mais caro. A expulsão da França de suas colônias europeias, com o consequente aumento do urânio para energia nuclear. A ascensão do mercado chinês em cima, né, dessa degenerescência aí essa degeneração aí do mercado, do potencial industrial europeu. Você vai ter uma Europa mais pobre, essa que é a verdade, e gastando muito mais. Então, a tendência é o padrão de vida do europeu cair nos próximos anos, e por causa de uma quimera. Porque o que está acontecendo? Eles estão sendo aí amedrontados, né, por uma Rússia, supostamente criou-se o fantasma da Rússia expansionista, e a Europa vai apodrecer em função disso. E não é só essa questão que nós temos, tá? A gente tem outras questões importantes também. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isso daqui é o gasto dos Estados Unidos, tá? Deixa eu aumentar aqui essa tela. Isso aqui é o gasto dos Estados Unidos na época, tá, da Guerra Fria. Então, o que a gente tinha aqui, na verdade, né?
vocês notam o seguinte, ó, o que eles gastaram aí, né, os custos diretos dos Estados Unidos em 85 com relação à Guerra Fria era quase 1/3 do custo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na verdade, a gente vai ver que o padrão de vida no mundo inteiro, no mundo ocidental inteiro engajado nessa nova era de conflitos, o padrão vai decair muito, né? E a gente não vê, eu penso que a Europa está completamente entorpecida com relação a isso. Eu estava vendo esses dias algumas notícias de Portugal, né, com relação a gangues, aumento de violência, tiroteio, tráfico de armas, uma série de outras coisas. Quer dizer, o padrão de vida do português já começa a cair, já começa a tornar uma sociedade mais violenta, as pessoas não estão entendendo o porquê. O porquê, na verdade, é a ausência do investimento público, né, nas áreas que interessam efetivamente para a sociedade, que é segurança, saúde, educação, transporte, essa coisa toda aí que mexe no dia a dia das pessoas, em função de uma guerra que está acontecendo do outro lado da Europa, a guerra da Ucrânia. Eu não consigo entender. De todos os países da Europa, eu até entendo a posição de uma Polônia da vida, de uma Romênia, eu acho isso, dá para entender, da Finlândia, país básico, mas Portugal não dá para entender isso. Então, esse é o prognóstico que a gente tem aí, né? O post, ele fala em 3% de defesa, esquece isso, não vai dar, com 3% do PIB você não vai dar. Esse 3% nominalmente já deve ser mais ou menos aí uns 6%, e na prática vai ser muito maior que isso. A Europa ela vai empobrecer, e o Brasil ele vai sentir as consequências disso, porque toda vez que a Europa empobrece, a gente tem uma onda de imigrantes aí, né, gente que vem de lá, gente qualificada que vem aqui, acaba transformando o nosso mercado de trabalho para o bem ou para o mal. A gente não tem condições de dizer isso. Então, qual é a lição que a gente tira disso tudo, né, pessoal? Acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência de para onde elas estão levando seus respectivos países. No caso da Europa, eu acho que a situação vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque a era dos recursos abundantes e baratos do sul global está acabando. É um fato. O pessoal controla o petróleo, vai impor custos aí, né? O pessoal dos recursos africanos, China e Rússia, estão investindo cada vez mais ali, e essa gente vai cobrar mais caro, ou seja, a Europa vai gastar muito mais para se manter, e além dela gastar muito mais, o custo de manutenção do seu padrão de vida vai ser mais caro, e ela vai começar a gastar com guerras também. Então, a tendência é a Europa empobrecer. É certeza que isso vai acontecer? Não, ninguém tem essa certeza. Só que todos os números estão apontando para isso. Como há 2 anos atrás, a gente alertou aqui no canal que todos os números estavam apontando para uma debacle da Ucrânia. Essa debacle está chegando aí mais cedo ou mais tarde. Então, esse é o vídeo que a gente tem hoje aí, né? Esse panorama terrível que a gente tem para a Europa e para os Estados Unidos nos próximos anos. E eu vejo da seguinte forma: o que é pior é que o eleitor desse país ele não entendeu isso. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo hoje aí. Quero que vocês reflitam sobre esse assunto. Mas eu gostaria de aproveitar também, tá? E lembrar vocês que no dia 19 agora, a gente tem aqui no canal Arte da Guerra o webinar com o Dr. Rodolfo Laterza, Guerra na Ucrânia, o conflito que está mudando a geopolítica mundial. Tá? Vale a pena, vai ser dia 19, terça-feira, às 21 horas, hora de Brasília, e conta, além da presença do Dr. Rodolfo, estaremos eu e o Albert Cabaé aqui, ministrando esse webinar. E eu convido também vocês a se inscreverem, tá? Na nossa comunidade do Twitter, que a interação é muito mais rápida, tá? O link se encontra aqui na descrição. E no nosso grupo de Telegram, do canal Arte da Guerra. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente está voltando daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.